Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para oferecer o sacrifício. E, por ordem de Yahvé, gritou contra o altar este brado: Altar, altar, assim fala Yahvé. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos que sobre ti ofereceram incenso, e ele queimará sobre ti ossadas humanas. Ao mesmo tempo, ele deu um sinal dizendo: Esse é o sinal de que Yahvé falou. Este altar vai se fender e se espalhará a cinza que está por cima dele. Quando o rei ouviu o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão fora do altar e disse: Agarrai-o. Mas a mão que ele estendera contra o homem secou, de sorte que ele não a pôde mais recolher. O altar se fendeu e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que dera o homem de Deus por ordem de Yahvé. Então o rei tomou a palavra e disse ao homem de Deus: Aplaca, eu te peço, Yahvé teu Deus, a fim de que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou Yahvé e a mão do rei lhe foi restituída, ficando como antes. O rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa para refazeres tuas forças e te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: Mesmo que me desses a metade de tua casa, não iria contigo. Nada comerei, nem beberei neste lugar, pois recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E ele voltou por outro caminho, sem retomar o caminho pelo qual chegara a Betel. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, e seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. Também contaram ao pai as palavras que dissera ao rei. Seu pai lhes perguntou em que direção ele seguiu, e os filhos tinham visto o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Disse ele aos filhos: Selai o jumento. Eles lhe selaram o jumento e o pai montou. Partiu no encalço do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um terebinto e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: Sim. O profeta continuou: Vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas ele respondeu: Não posso nem voltar, nem ir contigo, nem nada comer ou beber contigo aqui, pois recebi de Yahvé esta ordem: Lá não comerás, nem beberás nada, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Então o outro lhe disse: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me disse, por ordem de Yahvé: Leva-o contigo à tua casa, para ele comer e beber. Mas era mentira. O homem de Deus voltou, pois, com ele, comeu e bebeu em sua casa. Ora, enquanto estavam à mesa, a palavra de Yahvé foi dirigida ao profeta que o havia trazido, e este clamou ao homem de Deus vindo de Judá: Assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé, e não cumpriste a ordem que te dera Yahvé teu Deus, mas voltaste, comeste e bebeste no lugar do qual te havia dito: Não comerás nem beberás ali, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o tinha feito voltar mandou selar seu jumento, e ele partiu. No caminho, um leão o encontrou e o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho. O jumento ficou a seu lado e o leão também ficou junto do cadáver. Passaram por ali algumas pessoas que viram o cadáver estendido no caminho e junto dele o leão. Foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava o velho profeta. Ao saber disso, o profeta que o havia feito voltar atrás do caminho disse:
deve ser o homem de Deus que desobedeceu a ordem de Yahvé. Yahvé o entregou ao leão, que o dilacerou e matou, conforme a predição que Yahvé lhe tinha feito. E ordenou a seus filhos: selai para mim o jumento. E eles o selaram. Partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, para pranteá-lo e sepultá-lo. Depositou o cadáver no seu próprio túmulo e pranteou-o, dizendo: Ah, meu irmão, depois de tê-lo sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Poreis os meus ossos ao lado dos seus, porque com certeza se cumprirá a palavra que ele bradou por ordem de Yahvé contra o altar de Betel e contra todos os santuários dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Depois desse fato, Jeroboão não se converteu do seu péssimo comportamento, mas continuou a designar como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do povo, a quem o desejasse ele dava a investidura para se tornar sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou sua ruína e seu extermínio da face da terra. Podemos dizer que Deus fez um teste com esse profeta. Olha, fala que eu retornei a minha palavra, fala que eu mandei ele lá comer, beber. Um anjo de Deus falou isso. O profeta: Senhor, o Senhor realmente mandou eu voltar? A primeira ordem do Senhor foi para que eu fizesse, não voltasse, não comesse, não bebesse. O Senhor está voltando atrás na sua palavra? E Deus falaria sim ou Deus falaria não. Nesse caso, Deus confirmaria o não e ele seguiria seu caminho. Ele não perguntou para Deus qual era a mensagem correta, porque Deus pode mudar a mensagem, mas temos que saber realmente se é Deus ou se não é Deus mudando. Capítulo 14. Por aquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e Jeroboão disse à sua mulher: Levanta-te, por favor, disfarça-te, para que não reconheçam que és a esposa de Jeroboão, e vai a Silo, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e um pote de mel, e vai ter com ele. Ele te indicará o que vai suceder ao menino. Assim fez a mulher de Jeroboão. Levantou-se, foi a Silo e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porque a velhice lhe paralisara os olhos. Mas Yahvé lhe dissera: Aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente, e tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: Entra, esposa de Jeroboão. Por que queres passar por outra? Fui enviado para te dar uma triste mensagem. Vai dizer a Jeroboão: Assim fala Yahvé, Deus de Israel: Eu te tirei do meio do povo e te estabeleci como chefe sobre o meu povo Israel. Tirei o reino da casa de Davi para dá-lo a ti, mas tu não foste como meu servo Davi, que observou meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Fizeste mais mal que todos os teus antecessores, e chegaste a fazer para ti outros deuses, imagens fundidas para me irritares. Lançaste-me para trás das costas. Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei todos os varões da casa de Jeroboão, ligados ou livres em Israel. Varrerei a casa de Jeroboão como se varre completamente o lixo. Os membros da casa de Jeroboão que morreram na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu.
É Yahvé quem o diz, e tu levanta-te e vai para casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel chorará sobre ele e o sepultará. Com efeito, ele será o único membro da família de Jeroboão a ser posto no sepulcro, pois só nele, entre toda a família de Jeroboão, se achou alguma coisa de agradável a Yahvé, Deus de Israel. Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. É hoje, sim, é agora mesmo. Yahvé ferirá Israel como o caniço que vacila na água. Arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais e o dispersará do outro lado do rio, porque fizeram seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Chegou a Terça. Quando transpôs a soleira da sua porta, o menino já estava morto. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, como dissera Yahvé por intermédio de seu servo, o profeta Aías. O resto da história de Jeroboão, as guerras que fez e seu governo, tudo isso está escrito nos anais dos reis de Israel. O tempo que reinou Jeroboão foi de 22 anos. Adormeceu com seus pais e seu filho, Nadab, reinou em seu lugar. Tomamos conhecimento de muita coisa ruim. Olha, morreu uma criança de 3 anos de idade. Morreu uma criança de 2 anos de idade. Deus deixou bem claro porque o filho de Jeroboão ele recolheu, porque alguma coisa de bom se achou nessa criança. Portanto, quem está vivo, ou Deus tem um propósito, tem uma obra, né? Principalmente salvação, e a pessoa fica viva por isso. Do contrário, a pessoa, Deus recolhe. Em que sentido? Honra teu pai, tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Filho que não honra pai, não honra mãe, tem seus dias encurtados. Ah, mas era tão bom, por que morreu? Para não passar por determinados sofrimentos deste mundo. É bem claro, morreu, permissão de Deus. Deus chamou para livrar do mal, de um mal ainda pior. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel para nela colocar seu nome. Sua mãe chamava-se Naamã, a Amonita. Judá fez o mal aos olhos de Yahvé. Irritaram seu ciúme mais do que tinham feito seus pais com todos os pecados que cometeram, construindo lugares altos, erguendo estelas e postes sagrados sobre toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa. Houve até prostitutos sagrados na terra. Ele imitou todas as abominações das nações que Yahvé havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sesaque, atacou Jerusalém, apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e do palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou aos chefes dos guardas, que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e os tomavam, e depois os devolviam à sala dos guardas. O resto da história de Roboão, tudo o que fez, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus pais e foi enterrado com seus pais na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Seu filho Abiã reinou em seu lugar. Mais uma vez, quando o líder não está na direção de Deus,
ele não faz nada correto. Por isso que eu sou um líder, eu tenho que pedir para Deus o que eu tenho que fazer. Salomão começou agindo certo, pedindo sabedoria, mas por más influências se afastou dos caminhos do Senhor. Mas nós vamos ver lá no livro de Eclesiastes, Salomão, ele fala de tudo que se tem visto. Segue a Deus, siga os seus mandamentos e tudo irá bem. Então, por estas palavras, nós cremos que Salomão morreu salvo.